doutor Jones já está aí? Olá, Ô, doutor. doutor Jones, bom dia, tudo bem? Está ouvindo bem, doutor? Bom dia, Bom estou ouvindo dia, Bom sim. tudo dia. bem? Estamos Tudo aqui com a jóia. doutora Paula Assunção, também especialista em direito previdenciário, doutor, e nós estamos falando aqui da realidade, né, enquanto você chegava aqui para bater o papo conosco, da realidade que essas pessoas que têm esses problemas psicológicos, psiquiátricos, enfrentam para conseguir a concessão de um benefício do INSS, né? E da exposição também quando vai se prestar a passar pelaquela perícia, enfim, que acaba, ela já vai preparada para o não, né? E às vezes não tem a devida avaliação, né? O processo de concessão do benefício por incapacidade pode ser burocrático. Como o INSS avalia esses casos? E quais, na sua avaliação, doutor, são os documentos que são fundamentais para o segurado apresentar neste momento? Perfeito. Quando nós falamos em benefício por incapacidade, ainda mais com aqueles que envolvem a saúde mental, nós precisamos de fato ter um relatório médico decente. Por Hum, quê? Porque, infelizmente, eh, as doenças mentais, sobretudo as depressão, ansiedade, elas são doenças invisíveis. é. Então, para o perito do INSS, que já tem uma forte tendência a indeferir os benefícios, ele vai estar muito seguro quando encontrar uma pessoa de boa aparência, uma pessoa corada, uma pessoa que respira bem, caminha bem, para dizer, não, essa pessoa não está incapacitada para o trabalho. Exato. Então, quando o assunto é benefício por incapacidade, o primeiro passo que o segurado precisa levar em consideração é procurar um bom médico para que esse médico emita um bom relatório descrevendo a incapacidade, descrevendo as limitações oriundas dessa capacidade e descrevendo o período mínimo de afastamento para o trabalho. Na grande maioria, o INSS ele vai acabar por indeferir. São raros os casos em que o INSS acaba fazendo o deferimento administrativo, como nós chamamos. Sim. Na prática, essas pessoas estão numa situação bastante desconfortável, porque estão doentes, estão passando por uma limitação. O INSS olhou para ela e disse: você não tem direito de se afastar. E aí vem a dicotomia: eu vou continuar trabalhando e sacrificando ainda mais a minha saúde, ou eu vou aguardar uma decisão judicial favorável que me garanta o direito a este benefício, Isso né? tudo Para sem você, nenhuma renda, né, doutor? Isso tudo sem exatamente, renda, né? Porque o continuar trabalhando é doloroso porque a pessoa não consegue. Então, ela não tem renda, muitas vezes não tem renda nem para comprar o medicamento, que é um medicamento antidepressivo, que é um Caro. medicamento para combater uma E caro. insônia, né? Então, assim, a pessoa, ela começa a entrar, né, num estado de nervo que acaba, muitas das vezes, né, eu até falo que o INSS, ele sai no lucro, doutor, porque o processo é tão enfadonho, é tão humilhante, utilizando a palavra que o Marcelo citou, ele é tão desgastante que uma parte das pessoas desiste. Então, aquele benefício negado, ele acaba se tornando para o INSS uma economia de dinheiro, porque a pessoa desiste, ela não quer mais se submeter àquele processo de humilhação. exatamente. E o pior, o fato dela desistir, com toda certeza, vai trazer um agravamento à saúde mental dela, É. né? Porque ela vai optar por sacrificar sua saúde e se manter com sua renda no seu trabalho, né? E aí, nesse sentido, o que é que a gente sempre coloca para as pessoas? Olha, não, você não pode desistir. Você tem duas opções. E desistir não é uma delas. Você pode continuar afastado conforme o seu laudo médico assim prevê e procurar o judiciário e aguardar uma decisão judicial, ou pode optar por aguardar essa decisão judicial sacrificando a sua saúde. E aí a justiça tem entendido que se a gente consegue comprovar judicialmente que a pessoa está incapacitada para o trabalho, mesmo ela tendo continuado no emprego, a justiça entende que ela sacrificou a sua saúde
em nome de manter uma renda para pagar as contas mensais. E aí ela teria direito ao benefício previdenciário mesmo assim, inclusive com pagamento retroativo à data em que ela ingressou administrativamente. Isso é interessante. Exatamente. É uma Isso é interessante. pauta importante, né, que o Dr. Johnny trouxe para nós, porque realmente, assim, isso também é uma dúvida muito constante. E não pode desistir, né? Eu acho que importante é isso que ele falou e você também tinha falado, né, Paulo? Não pode desistir jamais, né, doutor Jones? Exatamente. O que eu sempre digo é o seguinte: desistir não é uma opção. Não. Né? Para qualquer segurado. Né? Quando a gente fala em saúde mental, nós também vamos lembrar que existem outras patologias de ordem mental que também estão nas filas do INSS, né? E que também têm inúmeros benefícios indeferidos, até aqueles que não são contribuintes, como, por exemplo, os pais que possuem crianças autistas, né? Que requerem lá o BPC. Esses BPCs muitas vezes são indeferidos. E quando a gente trabalha muito com isso, a gente acaba escutando muito, né, por parte do que vem do INSS. Então a gente escuta assim: virou moda pedir benefício por questão mental, já é o quinto que eu nego hoje, você pode vir 10 vezes, eu vou negar as 10. Então, existe por parte do INSS, primeiro, um desestímulo para dizer para as pessoas assim: não adianta você ficar tentando, nós vamos indeferir, e se você procurar o judiciário, a resposta vai ser a mesma. E, na verdade, não é. O que existe, na verdade, é uma tentativa de minimizar danos. Porque as estatísticas mostram que de cada 10 benefícios indeferidos, apenas 3, 4 procuram socorro no judiciário. Então 6 fica como lucro para o INSS. Né? Então, o que é que precisa? Precisa de informação para saber que desistir não é uma opção. E buscar sempre ajuda especializada. Um técnico, um advogado especialista em direito previdenciário, em ações de INSS, para poder conseguir reverter essa negativa do INSS. Eu sempre digo o seguinte: é comum os médicos não terem coração. Essa é a expressão que eu uso. Inclusive, às vezes, em algum vídeo, né, que o senhor fala. O médico perito do INSS não tem coração. Porque ele é médico, ele tem um CRM e ele tem ali a capacidade de identificar uma situação onde a pessoa realmente tem direito. Sim. Mas aí o que é que ele faz? Ele indefere, muitas vezes desonrando o seu próprio CRM, muitas vezes por medo de represália da própria instituição, porque ele diz assim: eu vou negar. Se a pessoa for atrás e conseguir, eu não coloquei o meu na reta. É mais ou menos nesse sentido. E há rumores, né, doutor? Até desculpe, Marcelo, há rumores, né? A gente não pode falar como uma afirmação, mas que os peritos realmente sofrem essa pressão de estarem concedendo muitos benefícios, porque existe uma análise de produtividade. Então, assim, a gente sabe quantas perícias foram realizadas, quantas perícias foram negadas e quantas deferidas. Então, a partir do momento que aquele técnico ou aquele perito médico começa a deferir muitos benefícios, sim, em certo momento ele responderá às gerências administrativa da agência, né, de por que tantos benefícios deferidos na sua perícia ali na sua sala. Então a gente se preocupa sim com isso, né, do segurado estar indo para uma perícia que ele já vai praticamente como culpado, né? A gente fala assim: o direito tem a presunção da inocência, mas o direito previdenciário não, Nesse a caso, presunção da saúde. Você está saudável, você tem que trabalhar. Então, assim, você que tem que provar que você não consegue. Deixa eu só acrescentar uma outra coisa que eu acredito também que seja um fator muito determinante e negativo nesse processo, que 90% da maioria dos médicos peritos são generalistas. Né? E num caso de uma doença mental, quem tem que avaliar isso é o neurologista ou um psiquiatra. Não um generalista. No caso de uma doença cardíaca, quem tem que avaliar é um cardiologista. Perfeito, Marcelo. Agora você chegou exatamente naquilo que faz a gente reverter a maioria dos casos judicialmente. E quando vai para o judicial, que é uma situação como essa, nós pedimos um perito especializado. Né? E nessa perícia especializada, nós a gente faz perguntas que a gente chama de quesitos direcionados para quem entende sobre o conteúdo.
E o médico generalista não vai ter a aptidão para responder esses quesitos. E o especialista vai responder dentro daquilo que realmente vai garantir ao segurado o seu direito. Ótimo. Então, a grande maioria dos casos que envolvem saúde mental, quando trabalhados por um escritório especializado, é possível sim reverter essa negativa e conseguir o direito da pessoa. Doutor Jones, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Nós vamos voltar a falar sobre isso, viu? Porque eu achei muito interessante vocês dois trocando ideias, porque surgem novas oportunidades ou novas possibilidades de argumentação. Me passe o seu Instagram, por favor, suas redes sociais, para nós entrarmos em contato, as pessoas entrarem em contato com você. Perfeito. O Instagram do nosso escritório é o Guimarães Advogados 1. Guimarães Advogados 1. Tá. Ótimo. Tá. Ótimo, doutor. Olha, eu quero agradecer imensamente sua participação. Prazer enorme conhecê-lo, falar com você. E voltaremos a conversar sobre isso, tá bom? Forte Perfeito. abraço, doutor Jones. Tamo junto. Forte abraço. Obrigado. Obrigada.